ponto de vista, está de volta nessa super emocionante semifinal da Olimpíada de Língua Portuguesa 2010. Tem gente que coloca tudo na internet, né? Até o que não deve. Tem gente que está meio perdido, se encontra na internet. Tem gente que marca encontro pela internet. Afinal de contas, o mundo virtual acaba com o limite entre o público e o privado? Qual é esse limite? Essa é a questão polêmica desse bloco. E para aquecer essa discussão, a gente vai ver o Renan numa brincadeirinha. Vamos lá. Olha, tudo começou quando eu recebi uma daquelas correntes por e-mail, cara. Eu fiquei com muito medo, cara, porque falava que se eu não mandasse para 30 pessoas, minha vida ia tudo abaixo, né? Mas eu logo superei isso e eu tive que me enturmar. Aí eu fiz o Orkut, cara. Comecei a adicionar todo mundo, adicionava. Já estava em mais de 500 comunidades, mas isso ainda era pouco. Eu tinha fome, eu queria mais, eu queria fazer parte daquilo lá. Então eu fui pro pai do Orkut, né, que é o Facebook, né, dizem que ele é o pai do Orkut. Quando eu tava lá, parei pra ver, cara, eu já tinha mais de 5 mil amigos. Mas ainda era pouco, cara. Eu tinha mais fome, eu queria mais amigos, eu queria falar com mais pessoas. Eu não tinha falado com ninguém do Acre ainda. Mas, cara, isso ainda é pouco, cara. Ainda foi pouco, foi pouco. Então eu decidi que eu deveria ter um reality show, né? Eu tinha que aparecer, não dava mais pra ficar só em foto e falando, né? Fiz um reality show, o Show do Renan, que tá no ar aí na mídia, é só você jogar no Google. Mas, cara, isso tá sendo pouco, cara. Eu já tô pensando aí em falar com alguém, com Meirelles, com Padilha, pra fazer um longa com meu nome, cara. Eu preciso disso. Doutor, acho que eu tô ficando louco, doutor. Mas tô bem, doutor. Tô ficando louco, mas tô bem. Você tá me gravando aí, tô bonito? Tô bem? É isso aí, Renan. Tem gente que perde a mão aí, como o Renan, né? Mas e aí, tem gente que perde a mão mesmo? Põe o que não deve na internet? Recentemente teve um caso de uma advogada, uma estudante de advocacia aqui de São Paulo, chamada Maiara, que divulgou logo no último 31 de outubro, quando a Dilma ganhou a eleição, ela divulgou mensagens ofensivas aos nordestinos, dizendo, por favor, faça um favor ao Brasil, mate um nordestino afogado, responsabilizando eles pela eleição da Dilma, ou seja, pelo forte apoio que eles deram a ela, às urnas, e por ela não ter afinidade política com a candidata eleita, ela responsabilizando um grupo que para ela é inferior, por uma situação nacional. E o pior é que muita gente a segue no Twitter, concorda com o pensamento, e também pensar que tipo de profissional é esse. Se ela está estudando direito, aonde nós vamos chegar assim, né? Mas a internet não incentiva só o preconceito, né? Ela também pode incentivar, nessa questão do público e do privado, incentivar coisas positivas também, não é? Alguém sabe algum exemplo de alguma coisa positiva que já aconteceu, assim, na internet? Aconteceu, assim, comigo e com alguns aqui presentes aqui, pelo Orkut, da comunidade da OLP, da Olimpíada de Língua Portuguesa. E nós nos relacionamos por meio da comunidade, no MSN. Então, quando chegamos, fica muito mais fácil pra gente se conhecer, conversar a Bianca, o Léo, o Oséias. Então, ficou tudo muito mais fácil pra gente se relacionar, conviver. Tem pessoas aqui que eu não conversei ainda, mas tem pessoas aqui que eu já criei uma intimidade. Sei lá. Então, foi muito positivo isso aí. Vocês colocaram algo que era privado para os outros conhecerem? O que vocês colocaram? Eu coloquei minhas fotos para os novos participantes, contei como era, a gente conversou bastante. E, por exemplo, eu conheci o Leopoldo, que é de Rondônia, ele de Minas Gerais, a Tawane, que é de São Paulo. Então, eu fui mostrando a minha experiência pela internet e também pelo meu blog. Eu divulguei a semifinal, que começou aqui em São Paulo. É assim, os vídeos, eu estou filmando para quando chegar lá, editar os vídeos e colocar no meu blog. É usar a internet para mostrar uma coisa minha, mas de uma forma proveitosa. A internet e alguns programas sociais, assim, eles geram um novo conceito de privacidade. Como assim? O Twitter, por exemplo. No Twitter você emite várias mensagens instantaneamente e você tá ali expondo sua vida, sua privacidade ali. Eu acho que até por isso que acontece as questões de bullying, a pedofilia. Eu acho que esses são um dos problemas emitidos pelas redes sociais, mas também gera as questões
positivas. Tem gente que vai pra balada e gosta de fotografar a sua balada e pôr na internet, assim. Quem aqui faz isso? Toda vez que eu saio, assim, eu posto fotos com meus amigos no meu Orkut. Só que o meu Orkut é privado, só para os meus amigos mais íntimos, assim, que eu conheço pessoalmente, que eu sei que pode não oferecer nenhum risco para minha privacidade. Você tem medo, Dil? Tenho muito medo dessa questão. Porque eu assisto jornal, muito jornal, e a gente vê muitas notícias de pessoas que se relacionam com estranhos na internet e acabam se decepcionando. Por exemplo, marcam encontros com as pessoas que você nem conhece e quando você vai encontrar essa pessoa, não era o que ela te falava, na verdade, assim. E é muito perigoso e tem que tomar cuidado. Alguém aqui já sofreu alguma situação perigosa, assim, na internet, porque expôs alguma coisa? No meu colégio, eu costumo levantar questões polêmicas, e uma delas foi que eu critiquei a merenda e... Na internet você criticou? Não, critiquei na escola, falando abertamente. E semanas depois, criaram uma comunidade para mim, com o meu nome, porque eu falei a respeito que os professores estavam comendo comida diferente dos alunos, todo mundo junto. Então, os alunos começaram a reclamar, todo mundo, e eu aderi à questão. Então, a menina colocou foto minha, colocou falando, né? E, na verdade, ela nem entendeu direito o porquê que eu fui atrás dessa questão, né, para melhorar as condições da escola. E as pessoas acabam usando a nossa imagem para se autopromover, porque a comunidade do Orkut era dela. Então várias pessoas foram... Ela ficou muito popular às minhas custas, entendeu? Isso foi bem ruim. Então ela está levantando uma questão que é muito relevante, né, que é o bullying e o cyberbullying, que acontece bastante. Quem não sabe o que é isso, são as fofocas que as pessoas colocam na internet, difamam um amigo, difamam outra pessoa, criam comunidades para isso, né? Isso é uma coisa bem chata. Na minha cidade, eles criaram uma comunidade que é Babados de Breves. Surgiu, quem pegou quem ficou com quem tal balada. Aquilo se torna público, né? Fora as fotos. Tem lá, pra postar na comunidade, eles fazem fakes, né? Os fakes, eles vão escrevendo as mensagens, vão postando. E uma vez, uma amiga minha, ela foi colocar fotos, né, de corpo inteiro, de biquíni, tudo e tal, colocou na internet, no Orkut dela. Aí, eles pegaram essa foto, fizeram uma montagem, colocaram o corpo de uma mulher despida, nua, e o rosto dela. Se tornou o maior vexame, sabe? Olha, o que a Bianca está levantando é uma questão muito perigosa e é um crime. É importante a gente saber disso, que existem já crimes classificados, que são os crimes da internet. E você alterar uma imagem, colocar alguém numa situação vexaminosa, isso é um crime. Não sei se vocês sabem, mas tem associações na internet, sites, formadas por professores, pesquisadores, advogados, que tratam dos direitos humanos na internet. É legal dar uma pesquisada nisso, o pessoal fica na internet. Fica a dica aí do Renan, hein? Na minha cidade aconteceu que alguém fez um Orkut e tinha lá os tops de Igreja Nova. E adicionaram todo mundo e os álbuns eram privados, então a gente tinha que aceitar. Então quando a gente começou a aceitar, aí tinha lá as tops de Igreja Nova, os tops de Igreja Nova. Quando você clicava, era um monte de gente, só que eles se esculhambavam. Diziam onde a pessoa morava, como era o nome dela, e colocava barbaridades. Isso também aconteceu comigo, a minha foto também estava lá. Entendeu? Então foi muito chato. Aí depois descobriram quem foi a pessoa, aí saiu os boatos, sabe? Olha aí, né? O perigo disso tudo. Você? Minha amiga, ela começou a conversar com outras pessoas. Ela fez amizade, mas ela tinha um fake, então eles não sabiam quem estava do outro lado. Ela começou a passar endereço, telefone, e uma menina fugiu de casa daqui de São Paulo e foi lá para Pouso Alegre. E ligou pra ela falando que estava lá, e ela ficou desesperada, né? Porque a mãe dela não sabia. Aí a gente foi e encontrou com essa menina no centro da cidade. A menina era meio louca, sabe? Ela riscou todo o braço, assim, com gilete, e a gente ficou com muito medo dessa menina. Depois, ela queria ficar na casa da minha amiga, queria dormir lá, queria ficar lá, porque ela não queria voltar pra casa dela aqui em São Paulo. Só que como ela tinha fugido,
ela não podia ir embora porque ela estava sem documento, sem nada. E a polícia pegou ela na rodoviária, no caso, e levou para casa da minha amiga. Acabou que essa menina teve que voltar aqui com a polícia e depois a minha amiga ficou com trauma e parou de conversar com as pessoas. Nossa, que história é essa? Olha, eu queria fazer uma pergunta assim. Tem pai que tem medo do filho ir para uma lan house, ficar fora de casa. Vocês acham uma lan house é mais perigoso acessar a internet numa lan house para acessar alguns sites proibidos ou coisas assim do que em casa? O filho está mais seguro acessando a internet em casa? O jovem está mais seguro em casa do que numa lan house? Eu acho que os pais ficam preocupados com a questão do controle, porque seu filho foi na lan house, você não está vendo o site que ele está acessando. Agora, se ele está na sua casa, você pode a todo momento ir lá, dar uma olhada, dar uma conferida, ver o que ele está acessando, se é interessante, se é proibido para a idade dele, se é algo na faixa etária dele. Às vezes o perigo está dentro de casa. O pai pode ter o computador, está lá no quarto do filho, o filho está fechado, e muita gente não sabe o que ele está acessando. Lá tem, em Brasília inteira, na verdade, lan house é em cada esquina. Assim, na minha escola não tem acesso a computador, não tem, mas em casa a maioria das pessoas tem. E lan house é em cada esquina. O problema lá não é nem tanto no que você vai acessar, porque os pais, assim, às vezes têm até uma certa segurança com o filho. Ainda mais a gente já está no ensino médio, você tem uma noção do que você pode entrar e do que você não pode. O que pega mesmo, assim, é a questão da segurança na lan house. Assalto à lan house, essas coisas são muito frequentes. Poxa. E esse é o problema. A gente deve pensar também que quando você vai acessar a internet na lan house, você sempre assina o nome, a pessoa pergunta alguma coisa sua e tudo mais. E também, pelo menos nas lan houses que eu acesso, sempre passa algum funcionário ao redor, né? Se você estiver acessando algo proibido, claro que eles vão notar. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? A questão polêmica do próximo bloco é essa. Fazer tudo ao mesmo tempo garante qualidade? Se eu não estiver ouvindo música, eu não presto atenção no livro. Rock bem pesado pra mim conseguir ler. Mesmo que o livro seja sobre um assunto totalmente Mesmo diferente. que seja sobre totalmente diferente. Eu gosto muito de ler livros de romance, essas coisas, mas a música tem que estar ali, senão eu não consigo ler. Não sai daí que a gente já vai discutir isso, hein?